eu tive uma visão. Eu estava orando de madrugada e Deus me deu uma visão. Eu fui arrebatado nessa visão. Nessa visão eu estava em uma estrada e era noite, e de repente eu comecei a ser elevado para o céu. Foi levantado. E eu olhava assim para o lado e via as casas, começava a olhar pelos telhados, eu olhava os prédios assim, olhava as pessoas assim. Eu lembro que eu olhava uma mulher numa lavanderia em cima de um prédio assim, ela ocupada em lavar roupa ali, ocupada com aquilo lá, lavando roupa. E eu fui subindo, eu olhava para o céu e eu via uma faixa assim de luz, assim, de luzes assim, passando, né? E aí eu fui chegando próximo dessa faixa, olhando para baixo, né? E vindo aquela distância, e eu olhava assim que havia várias pessoas que estavam subindo assim para o céu, como eu estava subindo. E na cabeça dessas pessoas havia uma luz, em todas as pessoas que subiam. E eu olhava para a terra, e aí de repente eu via uma multidão enorme, indo assim, era um caminho largo, muito largo, assim, como se fosse uma estrada muito larga assim, e as pessoas iam andando, e aquela estrada estava indo para uma igreja, havia uma igreja lá, e todas aquelas pessoas naquela estrada larga estavam indo para aquela igreja. E de repente no caminho para aquela igreja havia um buraco, uma depressão na rua assim, no solo. E quando aquelas pessoas chegavam naquela depressão, naquele buraco, elas entravam para passar, elas entravam naquele buraco, ali acendia a luz na cabeça delas. Começava a acender, acendia a luz, e brilhava a luz na cabeça delas assim por um tempo. Daqui a pouco elas saíam do buraco, e quando elas saíam do buraco e voltavam porque era plano, a luz se apagava. E elas continuavam indo e entravam numa igreja, uma grande congregação. E eu vendo aquilo lá subindo, daí de repente eu estava perto daquele faixa de luz, aí eu vi que eram anjos, eu só estiquei a mão assim, um anjo me segurou pela mão e me puxou, e eu fui junto. E aí eu perguntei para o anjo, o que é aquilo lá? Por que essas pessoas com luz estão subindo, e aquelas pessoas estão apagadas, de repente entra no buraco e sai, e elas acendem a luz e apagam? E o anjo me falou assim, esses que estão subindo são os que têm o sinal do Cordeiro. São aqueles que buscaram ser fiéis ao Senhor. Estes são os salvos do Senhor, que estão sendo levados para o arrebatados. Aqueles que estão lá, naquela estrada larga, são aqueles que pensam estar no caminho. Mas a estrada é larga. E eles preferem caminhar por essa estrada larga. Mas por que acende a luz aqui no espaço, naquele buraco lá? Porque no momento da aflição, da dificuldade, eles se lembram de Deus e começam a clamar verdadeiramente a Deus e se dispõem até a seguir por aquele tempo o Senhor. Mas quando eles saem da dificuldade e voltam para o caminho, eles voltam para o caminho e eles deixam de ser fiéis.